Olá, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião semanal de programação da operação de hoje, dia 14 de fevereiro de 2025. Estamos dando início à nossa reunião. Sou Reginaldo Souza, da equipe de programação diária, e irei coordenar a reunião de hoje com a participação de todos vocês. Nossa reunião será dividida em três blocos, e em cada bloco ocorrerá uma série de apresentações do ONS. E ao fim de cada bloco haverá um intervalo de 5 minutos que será destinado para que vocês façam perguntas no chat dessa reunião sobre as apresentações realizadas. Logo depois retornaremos do intervalo e iremos responder as perguntas e seguir com as apresentações. Bom, vamos dar início então à reunião. Vamos iniciar então o primeiro bloco. Vamos com uma previsão meteorológica com Rafael, por favor. Opa, obrigado, Reginaldo. Boa tarde a todos e a todas. Vou compartilhar aqui a minha apresentação. Acho que já foi. Carregou. Vamos começar então. Começar então com a previsão meteorológica. Bom, essa semana a prestação essa semana foi caracterizada principalmente pela posição do vórtice ciclônico de altos níveis no interior do país, que dificultou a ocorrência de chuva nas regiões no sudeste, centro-oeste, nordeste do país. Então, com isso, a precipitação ficou praticamente concentrada aí na região norte. Então, nas bacias das regiões, principalmente nas bacias do Madeira, do Xingu, do Tapajós e do Tocantins, né? Então, apresentaram os maiores totais de precipitação, como vocês podem ver aqui na figura da direita, né, com a precipitação observada. Na região sul tivemos ocorrência de precipitação, mas foi abaixo da média por conta da passagem de uma frente fria, né? E o outro destaque ficou por conta da ocorrência de temperaturas elevadas no Rio Grande do Sul, no interior da região sul, né? Na Argentina e no Paraguai, como vocês podem ver aqui, teve um predomínio de céu claro no decorrer da semana, então dificultou a ocorrência de precipitação, né? A precipitação ficou abaixo da média, né, nessa região do continente, e as temperaturas permaneceram elevadas a semana toda. Tá? Bom, em relação à radiação solar, a média da semana atual, que é a figura aqui da direita, né, do dia 8 até o dia 14, a gente observa que teve um aumento nos valores de radiação sobre o estado do Paraná, o estado de São Paulo e o leste do Mato Grosso do Sul, né, por conta do predomínio de céu claro no decorrer da semana, favorecendo aí um aumento aí nos valores de radiação, diferente da semana anterior, em que tivemos a atuação da zona de convergência do Atlântico Sul, que ocasionou nebulosidade e ocorrência de precipitação nesses estados. Então, essa semana apresentando um aumento nos valores de radiação nesses estados, e nos demais estados do país, praticamente os valores muito parecidos com os da semana anterior. Então, praticamente uma estabilidade aí nos demais estados. Bom, em relação à temperatura do ar máxima, a gente observa que, desculpa, em relação à temperatura do ar máxima, a média da semana atual, comparando com a semana anterior, a gente observa que, na média, os valores ficaram muito parecidos, com praticamente uma estabilidade, mas em termos de valores de temperatura máxima absoluta, aqui eu coloquei as temperaturas observadas, as temperaturas máximas absolutas observadas nas capitais da região sul do país, em São Paulo, Rio de Janeiro e em Vitória. Tá? E o que a gente observa aqui na figura aqui da direita, os valores de temperatura máxima absoluta nas capitais da região sul foram superiores aos da semana anterior, e em relação às capitais do Sudeste, São Paulo, Rio e Vitória, os valores ficaram parecidos. Então, embora tenha tido, na média da semana, os valores em estabilidade, a gente observou que tivemos temperaturas máximas absolutas superiores na região sul na semana atual, quando a gente compara com a semana passada.
Bom, em relação à velocidade do vento, a gente observa que as duas figuras estão muito parecidas, né? Praticamente manteve o comportamento médio, o mesmo comportamento médio da semana anterior, na semana atual. Então, sem nenhum destaque em termos aí de intensidade do vento, mesmo padrão da semana anterior, na semana atual. E em relação à sinalização dos modelos numéricos para a próxima semana operativa, a gente observa que o padrão de prestação praticamente não tem nenhuma grande mudança em relação à semana atual. O principal destaque aí é o aumento nos totais de prestação nas bacias da região sul do país, que devem apresentar prestação acima da média na próxima semana. Então, um aumento nos totais de prestação em comparação com a semana atual. Nas bacias das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste permanece totais de prestação abaixo da média, então sem destaque. E as bacias do Norte permanecem com ocorrência de pancadas de chuva, de um modo geral, a prestação devendo ficar próximo da média, tá? Valores ligeiramente menores do que os observados na semana atual. Bom, considerando a sinalização dos modelos numéricos, o que se espera em termos de temperatura na próxima semana operativa é uma estabilidade na média da temperatura, na temperatura máxima de todas as capitais do país, com exceção de Belo Horizonte, que apresentará uma elevação na média da temperatura máxima na próxima semana. E considerando o critério que o ONS utiliza, que é o critério da OMM, de a temperatura máxima apresentar 5 graus acima da média por 5 dias consecutivos, para caracterização da onda de calor, apenas São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte é, permanecerão apresentando essa condição, né, essa configuração da onda de calor na próxima semana operativa. Tá? Em relação à radiação solar, praticamente a média permanece inalterada na próxima semana, instabilidade tanto na região sudeste como nos parques localizados na região nordeste do país, estão dentro da estabilidade. E em relação aos ventos, né, para a geração eólica, também a expectativa é de que a média permaneça praticamente a mesma do que a gente observou na semana atual. Então, permanecendo aí mais estabilidade na próxima semana em relação à intensidade do vento e à geração eólica. Então, esses são os destaques que eu tinha para passar a vocês. Agradeço a atenção e devolvo a palavra para o Reginaldo. Beleza? Muito obrigado, Rafael. Seguimos então com a previsão hidrológica. Felipe, por favor. Obrigado, Reginaldo. Compartilhar aqui a tela. É, Boa tarde a todos os presentes. Eu me chamo Felipe Miranda e sou engenheiro de recursos hídricos aqui no ONS. Eu vou, eu vou apresentar a previsão de vazões da revisão 2 do PMO de fevereiro. Que, dando início à apresentação da previsão hidrológica, começamos com o acompanhamento da energia natural afluente do subsistema Sudeste-Centro-Oeste. Desde o começo de fevereiro, temos verificado uma ascensão da ENA se aproximando da média de longo termo. Entretanto, na última semana, esse comportamento ele já passou a ser de recessão. A expectativa para os próximos dias é de que essa recessão ela permaneça e com valores abaixo da MLT. Com isso, a previsão mensal ela fica em 84% da MLT, representando o 22º menor valor do histórico de 95 anos para o mês de fevereiro. Analisando as bacias mais representativas do subsistema Sudeste, observamos recessão no Grande, Paranaíba, Paranapanema e Paraná, sem expectativa de novos aumentos como na semana anterior. No Grande, a previsão mensal para o mês de fevereiro, ela indica um valor de 84% da MLT, correspondendo ao 34º menor do histórico,
E no Paranaíba, indica um valor de 85% da MLT, sendo o 39º menor do histórico. No Paranapanema, a previsão mensal para fevereiro, ela corresponde a 100% da MLT, o 44º maior do histórico. E no Paraná, a previsão indica um valor de 79% da MLT, sendo o 21º menor do histórico. No subsistema sul, verificamos valores abaixo da média de longo termo desde o começo de janeiro, com uma leve tendência de aumento dessa AENA. A expectativa é de leve ascensão na próxima semana, resultando em uma previsão mensal de 81% da MLT, sendo o 42º menor valor do histórico de 95 anos para esse mês de fevereiro. Observando algumas bacias representativas do subsistema sul, o Iguaçu ele apresenta um comportamento mais estável se comparado a outras bacias desse subsistema. No Uruguai, houve um comportamento de recessão nos últimos dias, mas a expectativa já é de ascensão no início do horizonte de previsão. No Jacuí, a ENA ela está abaixo da MLT e a previsão indica uma ascensão na próxima semana, seguida de recessão para a próxima semana operativa. No subsistema Nordeste, os valores ele vem se mantendo acima da MLT desde meados de janeiro. No entanto, a expectativa para a próxima semana é de retorno a valores abaixo da MLT. Assim, a previsão mensal para o mês de fevereiro ela é ficar em 90% da MLT, sendo o 37º valor do histórico de 95 anos. Para o subsistema norte, os valores eles seguem acima da MLT e a expectativa é de que esse cenário ele continue ao longo desse mês e dessa forma a previsão mensal é de 111% da MLT, representando o 33º maior valor histórico de 95 anos para esse mês. Na bacia do rio Tocantins, os valores estão abaixo da MLT e a expectativa é de recessão nessa próxima semana, com a previsão mensal fechando em 96% da MLT, representando o 44º menor valor do histórico de 95 anos. Com o mapa, podemos ter aqui uma visão espacial para a previsão da próxima semana operativa. É possível perceber que na região que contribui para o sistema Sudeste e Sul, a ENA está predominantemente abaixo da MLT, entre 40% e 80%, e as bacias do Madeira, Tapajós, Tocantins e São Francisco, entre 80% e 120% da MLT, e com um destaque para o Xingu, com valores entre 120% e 160% da MLT. Acompanhando a evolução da ENA mensal, podemos verificar que os subsistemas Sudeste, Nordeste e Norte se mantiveram em ascensão até o mês de janeiro. E para o mês de fevereiro, o Sudeste e Nordeste apresentaram recessão das ENAs, enquanto o Norte e o Sul apresentam ascensão em relação ao mês anterior. Analisando a previsão para esse mês, de fevereiro, foi possível observar a diminuição das previsões ao longo das revisões do subsistema Sudeste. E com isso, encerro a minha apresentação e devolvo a palavra para você, Reginaldo. Boa tarde a todos. Obrigado, Felipe. Seguimos então com a operação hidráulica. Dayana, por favor. Oi, Reginaldo, boa tarde. Boa tarde a todos e todas que nos acompanham. Solicito só um momento para eu compartilhar a minha tela. Bom, acredito que já está em tela, tela cheia. Então, dando sequência aqui na reunião semanal, vou apresentar agora os destaques da operação hidráulica. Então, a gente começa com a programação, né, a agenda das salas de crise e de acompanhamento. São salas coordenadas pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico e com participação do ONS.
Então, aqui à direita do slide, a gente tem a agenda das próximas reuniões. A Sala do Paranapanema está prevista para acontecer na próxima semana, dia 20 de fevereiro. A do Sul, no mês de março, dia 27. A do São Francisco, no dia 11 de março. A do Tocantins, também na próxima semana, dia 18. A do Paraguai, na próxima sexta-feira, dia 21. A do Doce, no dia 19 de março. Além disso, recentemente, a Ana organizou as salas de acompanhamento da Bacia do Rio Parnaíba. A primeira ocorreu no dia 27 de janeiro e, por enquanto, não foi agendada uma próxima reunião. E a última também que a gente destaca aqui é a sala de acompanhamento da Bacia do Rio Paraná, ocorrida no dia 30 de janeiro, e a próxima vai ser no dia 27 de fevereiro. Só um destaque que essa data ainda vai ser confirmada pela Ana. Além disso, o ONS também participa nas salas, né, de apoio ali da Bacia do Rio Paraíba do Sul, através dos grupos, né, GAOPS e GTOH. Essa semana, né, que se encerra hoje, a semana operativa, nós não tivemos nenhuma participação em sala de crise de acompanhamento, por isso a gente não traz aqui nenhum destaque sobre isso nessa reunião semanal. Próximo destaque é sobre a revisão dos volumes de espera. Então, essa semana foi emitida a carta ONS número 0205 de 2025, que traz uma revisão dos volumes de espera para a Bacia do Rio Paraná no período compreendido entre o dia 11 de fevereiro até o dia 14 de março. Então, aqui à direita tem o destaque dos reservatórios que tiveram alteração do volume de espera. Então, a gente destaca aqui nesse período, né, o reservatório de Furnas teve revisão de volume de espera, reservatório de Marimbondo nas 3 semanas operativas, nas primeiras 3 semanas operativas, de embarcação em todo o período, São Simão também, São Simão em promissão, revisão em todas as semanas operativas, e o reservatório ali equivalente de Ilha Solteira nas 2 semanas operativas, do dia 11 até o dia 21 de fevereiro. Lembrando que para os demais casos, a gente coloca aqui um asterisco como ponto de observação que não teve revisão do volume de espera e, por isso, segue o valor já estabelecido no Plano Anual de Prevenção de Cheias. Por fim, como último destaque, é só para reforçar um aviso que nós trouxemos aqui nas 2 últimas reuniões semanais, sobre a questão do aprimoramento que a gente está fazendo no formulário de atualização de condicionantes operativos, o FSAR-H, com a inclusão do campo característica do valor especificamente para as limitações que tratam de vazão, seja vazão vertida, defluente, turbinada, etc. Então, a gente enviou no dia 31 de janeiro desse ano um e-mail para os agentes de geração com as orientações para preenchimento dessa informação e retorno desse e-mail, e só para reforçar que o prazo se encerra hoje, dia 14, e que a gente se encontra à disposição para quaisquer dúvidas. Com isso, eu finalizo a minha apresentação de hoje, eu devolvo a palavra para o Reginaldo e fico à disposição para quaisquer dúvidas. Obrigado, Dayana. Bom, pessoal, seguimos então para o intervalo de 5 minutos. Peço para que as perguntas sejam enviadas diretamente no chat da reunião e voltamos em breve. Obrigado.
Bom, voltamos. Seguimos então com as perguntas que foram realizadas no chat aqui da nossa reunião. Vamos para a primeira pergunta do Diogo Almeida. Pessoal, o Reginaldo estava fazendo a introdução e do nada foi para o slide 3. Tem tido muitos problemas na transmissão, tanto no PMO quanto nas revisões semanais. É necessário considerar a implementação de melhorias para melhorar o acompanhamento dos agentes. Obrigado. Diogo, eu vou pedir para você enviar, então, essa reclamação para a central de relacionamento do ONS, tá? Faça essa ação, por gentileza, para a gente poder registrar essa solicitação e encaminhar internamente o seu pedido aqui dentro do ONS, tá? Próxima pergunta. Prezados, podem apresentar novamente a expectativa de ENA para o norte? Obrigado. Isso foi uma pergunta do Rafael de Itaipu. Eu vou pedir para o Felipe responder. Por favor, Felipe. Obrigado, Reginaldo. Vou compartilhar aqui a tela. Então, aqui no subsistema norte, né? Como eu mencionei anteriormente, a expectativa é de que esse cenário ele continue aqui acima da MLT e com uma previsão média de fechamento para esse mês aqui de 111%. E isso ele vai acabar se tornando o 30º maior do histórico de 95 anos. Então, esse aqui é o nosso acompanhamento para o mês, para o subsistema norte para esse mês de fevereiro, nessa revisão 2. Obrigado, passo a palavra. Obrigado, Felipe. Respondemos as perguntas. Demais perguntas que surgiram, a gente responde no próximo bloco, tá? Vamos dar continuidade às apresentações do bloco 2. Vamos começar então com a previsão de carga para a programação diária e acompanhamento diário semanal com o Fernando. Por favor, Fernando. Boa tarde aos participantes. Vou compartilhar a tela aqui. A apresentação será sobre o desempenho da previsão de carga para a programação diária da operação na semana de 7 a 13 de fevereiro de 2025. Lembro mais uma vez que continuamos no período de operação assistida do Previcarga D100. Começando pelo subsistema norte, a semana foi de boas previsões e não ocorreram intervenções durante a semana. O MAP dos desvios semi-horários ficou em 1,82%. O percentual dos desvios menores do que 3% foi de 79% na semana. No subsistema Nordeste, as previsões também foram boas e não ocorreram intervenções. O MAP das previsões ficou em 2,75% na semana e o percentual dos desvios menores do que 3% foi de 65%. No subsistema Sul, o MAP das previsões ficou em 2,64%, o que reflete um bom desempenho. O percentual dos desvios menores do que 3% foi de 65% na semana. Foram realizadas intervenções nos dias 10 e 11, 10, 11 e 12, em decorrência das informações adicionais sobre as elevações das temperaturas e no momento do fechamento das previsões foi considerado os desvios no dia anterior. O desempenho foi bom no subsistema Sudeste e Centro-Oeste, com o MAP das previsões em 2,15%. O percentual dos desvios menores do que 3% foi de 76% na semana. Foram realizadas intervenções nos dias 10 e 11 em decorrência das informações adicionais sobre as elevações das temperaturas. No dia 10, o objetivo foi representar melhor o comportamento da ponta noturna, e no dia 11 foi realizado ajuste ao longo de todo o dia.
Os resultados das previsões do Sistema Interligado Nacional foram ótimos. O MAP ficou em 1,46% e os desvios horários abaixo de 3% ficaram em 95%. Assim eu termino a minha apresentação, fico à disposição para esclarecimento de dúvidas e devolvo a palavra ao Reginaldo. Ah, ok, muito obrigado, Fernando. Seguimos então com a apresentação da previsão de carga para o PMO, revisão semanal com a Marcela. Por favor, Marcela. Boa tarde a todos. Eu vou compartilhar aqui rapidamente a minha tela. Acho que vocês já veem aí. Então, a gente segue falando ainda de carga, mas de acordo com a segunda revisão semanal que foi consolidada no dia de ontem. Bem, a gente inicia aqui com os destaques, né, não só aqueles que vêm ocorrendo, né, ao longo da semana em curso, mas também falando sobre as premissas que foram consideradas para os valores que foram revistos para as semanas à frente. Como a gente vai ver em cada um dos subsistemas, o fator de maior preponderância, né, nessas últimas semanas em relação ao comportamento da carga vem sendo as elevadas temperaturas e os baixos índices de precipitação quase que em todas as regiões do país. Em termos de Sudeste e Centro-Oeste, a semana atual, nós tivemos aí uma sequência de dias de temperaturas elevadas, né, um comportamento bastante semelhante ao da semana passada, e essa sequência de dias com temperaturas acima da média histórica, elas caracterizaram nessa semana também uma onda de calor, e associado a isso nós tivemos também os baixos volumes de precipitação. Para a próxima semana, é esperado para o Sudeste e para o Centro-Oeste também temperaturas elevadas e com pouca variação em relação ao comportamento em relação à chuva. Para o Sul, a semana atual, nós tivemos também os primeiros dias marcados por temperaturas bastante elevadas, principalmente em Porto Alegre. O diferencial foi que, em meados da semana, na quarta-feira mais precisamente, o avanço, né, de uma frente fria fez com que houvesse um declínio nas temperaturas, e aí, em função desse declínio, nós não tivemos o mesmo evento ocorrido no Sudeste, que foi dessa onda de calor. Por não ter esses 5 dias consecutivos de temperaturas acima da média, então a gente não teve esse fato na região sul, mas ainda assim é uma semana, como a gente vai ver mais à frente, que a temperatura influenciou bastante na dinâmica da carga como um todo. Já para os subsistemas Nordeste e Norte, eles seguem sem muitas variações, né, em termos de condições meteorológicas. O destaque que nós temos é em relação à precipitação, já que a gente está no período chuvoso dessas regiões, e para a próxima semana, não é esperado um quadro muito diferente do que a gente vem observando. A gente só vai falar um pouquinho melhor a respeito do Nordeste, que tem questões particulares. Então, em termos de carga, a gente começa a olhar para esse gráfico, né, superior, aí em cima. As duas primeiras barras em azul, elas representam os valores verificados na primeira e na segunda semana, né, do mês de fevereiro, com as respectivas taxas de desvio em relação às previsões. A semana em curso, onde nós temos a estimativa, né, de fechamento dessa semana, a sinalização é que a gente feche com um desvio em torno de 3,3% em relação àquela projeção que foi consolidada na primeira revisão semanal do mês de fevereiro. E os ajustes, né, em torno aí de 2,5%, 3% para as semanas 3 e 4, eles serão explicados com a apresentação dos slides por subsistema que a gente vai ver mais adiante. E o comentário que a gente tem a fazer em relação ao valor revisto para o mês de fevereiro é que, em termos de sim, ele segue com uma expectativa superior à nossa previsão inicial em quase 2%. Passando aqui para a abertura dos subsistemas, a gente começa falando do subsistema Sudeste e Centro-Oeste. A semana em curso, né, como nós falamos,
os efeitos relacionados a essa onda de calor, o quanto que ele vem impactando na carga, acarretando aí hoje para nós um desvio de quase 4% em relação àquela projeção que nós consideramos para essa semana no estudo passado. Lembrando que nós tínhamos a sinalização na revisão 1, né, de que as temperaturas se manteriam num patamar elevado nessa semana. Nós consideramos isso quando consolidamos o valor da segunda semana operativa e ainda assim esse efeito, né, acarretado por esse desconforto térmico tão grande que a gente vem observando, vem passando, fez com que a carga se observasse, né, num nível ainda acima do nosso projetado em quase 4%. Em função do comportamento recente da carga e de premissas que sinalizam para a gente pouca variação em termos de cenário meteorológico para essa região, nós vimos a necessidade de trazer a carga para um nível mais perto do que vem sendo observado na semana em curso. Então nós fechamos para a próxima semana um valor de 50.858, indicando uma variação de 4% em relação àquela projeção realizada na revisão 1 para essa semana. E para a quarta semana operativa do mês, nós também ajustamos para cima em relação ao estudo anterior, mas numa proporção menor do que na terceira semana, porque como nós não temos informações ainda quantitativas em relação à temperatura para essa semana, a sinalização meteorológica mostra para a gente nesse momento que também não há nenhuma sinalização até o final do mês de dezembro que esse quadro de temperaturas elevadas possa reverter e fazer com que a carga reduza tanto. Então, nós fizemos um ajuste um pouquinho menor, de 2,5%, e a junção dessas semanas verificadas com os valores revistos para as semanas 3 e 4 sinalizam hoje para a gente um valor revisto para o mês de fevereiro de 50.050 megawatts médios, indicando uma variação de 2,34% em relação à nossa projeção do PMO, né, que era de 48.905. Só para fazer uma passagem rápida aqui, esse gráfico embaixo, como vocês sabem, eles mostram os valores que foram consolidados, mostram as curvas, né, só para a última revisão que a gente traz os valores também, mas o comportamento desde a previsão original do PMO, que foi consolidado na revisão 1 e o que está sendo considerado agora na revisão 2. Seguindo adiante, a gente passa para o subsistema Sul, com um comportamento na semana em curso não muito diferente do que a gente viu para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste. A carga também bastante impactada pelos efeitos das temperaturas elevadas e também pelos baixos índices de precipitação, ainda que tenha chovido na região sul durante a semana em curso. Ainda assim, nós temos uma expectativa de fechamento da carga com uma variação de quase 6% em relação àquele valor que havia sido projetado para essa semana na revisão 1. Para as próximas semanas, mais precisamente para a próxima semana, né, as indicações meteorológicas elas indicam ainda ocorrência de temperaturas elevadas, e alguma variação em termos de precipitação. Deve chover um pouco mais, mas nada que seja um fator de grande impacto na dinâmica da carga. Então, em função disso, nós fizemos um ajuste para cima da carga, até uma consideração, uma correção até grande, né? Mexemos para as semanas 3 e 4, 8,5% em cada uma delas em relação à revisão passada, mas nós trouxemos a carga aí para um nível, né, entre o que aconteceu na primeira semana e na segunda semana, ali perto dos 17.000, né, para a terceira semana e um pouquinho menos na quarta semana do mês, já que a gente não tem informações tão precisas da meteorologia, mas seguindo aquela mesma tendência do Sudeste. Nós não temos, no momento, nenhuma sinalização de que esse quadro de temperaturas elevadas possa se reverter a ponto de influenciar tanto na carga. Essa é a sinalização que nós temos nesse momento. Com tudo isso, nós temos hoje um valor revisto para o mês de fevereiro no subsistema Sul de 16.909, indicando uma variação de 7,3% em relação ao que havia sido previsto no PMO, que foram esses 15.762 megawatts médios. Passando para o subsistema Nordeste, eu falei que ele tinha algumas considerações especiais, porque nós tivemos uma primeira semana com um desvio, né, negativo em relação à projeção, porque nessa semana nós tivemos uma
um efeito de precipitação bastante grande na região Nordeste como um todo, e a gente sabe o quanto que precipitação, o fator precipitação, ele influencia na dinâmica da carga desse subsistema. Então, a gente, em relação às semanas anteriores, a gente teve um decréscimo, a carga caiu para cerca de 13.300 megawatts médios. Essa semana, a segunda semana operativa do mês, a gente teve uma diminuição nesse quadro de precipitação, e aí a carga fechou um pouquinho acima, em 2,3%, né, acima da nossa projeção, sinalizando aí esse valor de 13.634. E a sinalização que nós temos em termos de precipitação para a próxima semana é de que volte a chover um pouco mais do que na segunda semana operativa, mas não tanto quanto choveu na primeira semana operativa do mês. Então, mais uma vez, nós trouxemos a carga ali, colocamos a carga da terceira semana num meio termo, não tão baixa quanto a primeira, mas não tão alta quanto a segunda, em função dessa questão da precipitação. Ainda assim, com essas prerrogativas, nós diminuímos um pouquinho a carga em relação ao que havia sido sinalizado no estudo anterior, reduzimos a terceira semana em 3,5%, e para a quarta semana nós aplicamos uma redução um pouquinho menor, dado que, como está muito distante, nós não temos uma sensibilidade, assim, uma premissa mais direta, né? mais quantitativa, e só a gente tem uma presença só mais qualitativa. Com isso, a nossa expectativa de fechamento da carga no mês de fevereiro, com base nessa revisão mais recente, é de 13.494 mil, indicando uma variação de 2,5%, né, abaixo daquela previsão que foi consolidada no PMO de 13.844. Aqui, para finalizar, nós temos o subsistema Nordeste. Quando a gente olha ali para o nível da carga, não só dessas semanas do mês de fevereiro, mas o comportamento do mês de janeiro também está muito em linha. A gente está aí com a carga variando entre 7.600 e 7.700, né, nesse mesmo nívelzinho. A semana em curso fechando bastante ajustada com a nossa previsão realizada na revisão 1. E como nós não temos nenhuma premissa, né, que indique hoje uma mudança de comportamento muito grande em relação ao comportamento das temperaturas e de precipitação relacionada às últimas semanas, nós mantivemos a carga nesse mesmo nível que ela vem se observando ao longo das últimas semanas. E isso fez com que nós realizássemos ajustes de quase entre 2,9% e 3%, tanto na terceira semana quanto na quarta semana, em relação àquelas projeções realizadas na revisão 1 do PMO de fevereiro. Com isso, nós temos hoje um fevereiro revisto de 7.660 megawatts médios, indicando uma variação de quase 3%, né, abaixo daquela projeção que foi realizada no PMO. Então, essas eram as informações que nós tínhamos a trazer a respeito do acompanhamento semanal da carga. Eu agradeço a atenção de todos e volto a palavra a você, Reginaldo. Boa tarde. Obrigado, Marcela. Seguimos então com as apresentações desse segundo bloco. Vamos para a apresentação agora de limites elétricos e principais intervenções elétricas com o Marcelo. Marcelo, por favor. Boa tarde, Reginaldo. Boa tarde a todos. Deixa eu compartilhar a tela aqui um minutinho. Oi. Então, vamos dar início à apresentação dos limites elétricos que vão ter impacto na programação e as principais intervenções com restrições eletroenergéticas. A primeira intervenção é uma intervenção que já vem em andamento desde o dia 10 de janeiro, começou às 8 da manhã, segue até às 17 horas de domingo, dia 16, na linha de transmissão de 500 kV Teresina 2, Presidente Dutra, circuito 1. O objetivo é a modernização e substituição do SPCS, da função de transmissão, e do reator manobrável. E aí, durante essa intervenção, vamos ter restrições de FNES, FNEM e FNNE, 6.500, 4.800 e 4.800, respectivamente. Seguir para a próxima intervenção, na linha de transmissão Igaporã 3, Janaúba, 500 kV.
TL6. O período é de 7 da manhã do dia 17, sexta-feira, até o fim do dia 24, uma segunda-feira. Uma obra de integração para a nova subestação de Serra das Almas 2, que é o seccionamento da linha de Igaporã 3 Janaúba 3, nessa SE. Então, durante a intervenção, nós estamos respeitando os limites ali de FNES de 6.800, um R seco de 10,4 gigas e, adicionalmente, estamos reduzindo aí os limites de FNES e FNS mais FNES para perda dupla, para perda do bipolo de Xingu em 300 megawatts e também reduzindo em 300 megawatts o FNES e FNS mais FNES em função do fluxo norte-Xingu. Vamos continuar. Linha de 500 kV de Serra da Mesa 2, Lusiânia, uma intervenção diária de 6h30 às 16h30, que será realizada aí dia 15 e 16, esse sábado e domingo. Manutenção preventiva, e aí durante esse período vamos respeitar aí os limites de FNES de 6.500, um R seco de 10 gigas e um FNS de 2.800. Também com redução aí de 300 megawatts de limite de FNS e FNS mais FNS com relação à perda do bipolo de Xingu e 300 megawatts também para FNS mais FNS em função do fluxo norte-Xingu. Agora temos ali uma intervenção expedita no polo 3 do bipolo do Madeira. Ali vai acontecer de 5 às 6 horas da manhã de domingo, provavelmente um reset, atividade de retirada do sistema 1 do Polo 3, na esse Araraquara 2 no modo de manutenção. E aí foi calculado um nível de limite para manter o sistema seguro, onde vamos controlar os bipolos de madeira no valor inferior a 4.725, FNS em 3.000, FNS em 5.500, FNS mais FNS em 8.500 megawatts. Para finalizar, temos a linha de 765 kV Foz do Iguaçu Evaporã Circuito 2, Itaberá Evaporã Circuito 2 e Itaberá Tijuco Preto Circuito 2. E aí, esse serviço vai no período de 5 da manhã do dia 18, terça-feira, até praticamente o fim do dia 28, sexta-feira. E aí é um serviço objetivando a substituição dos capacitores sérios nas subestações de Ivaiporã e Itaberá. É esse motivo de pegar todo o trecho ali do 765, do circuito 2, e visando manter a integridade do SIM diante de perdas adicionais, ali nas linhas de 765, adotaremos os limites para perda tripla do tronco de 765, que já estão normatizados conforme a ON Sul-Sudeste. E te devolvo a palavra aí, Reginaldo. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Bom, pessoal, vamos para o intervalo, então, de 5 minutos, aproximadamente. E peço para que as perguntas sejam enviadas no chat da reunião e voltamos em breve. Obrigado. Retornamos. Vamos, então, para o terceiro bloco. Vamos começar, então, com as perguntas que foram enviadas no chat da reunião. Só um instante. Vamos lá, então, para as perguntas. Pergunta do Rafael José, de Itaipu. Prezados, há expectativa de novos recordes de demanda na próxima semana? Eu vou pedir para o Eric responder a pergunta, por favor, Eric. Boa tarde, Reginaldo. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos. Rafael, o recorde de demanda máxima depende de uma série de fatores, por exemplo, atividade econômica, temperatura. Então, nos últimos dias, acho que o fator preponderante tem sido essas temperaturas bastante elevadas em grande parte do país, especialmente no sul e no sudeste. Só que, mesmo com a previsão de temperaturas semelhantes nas próximas semanas, até como o Rafael apresentou mais cedo, até superiores no caso de Minas Gerais, não, não é possível afirmar que haverá um novo recorde de demanda máxima na próxima semana, mesmo com essas temperaturas bastante elevadas. Porém, a gente
tem visto o impacto das temperaturas, o que favoreceu esse novo recorde que ocorrido recentemente, nessa semana, mas não tem como te afirmar que vai ter um novo recorde na semana que vem, mesmo com esse cenário para a próxima semana. Beleza? Espero ter respondido a pergunta e ficamos aqui à disposição. Boa tarde. Obrigado, Eric. Valeu. Seguimos então com a próxima pergunta. Pergunta do Alessandro Dutra, da Petrobras. Pergunta: boa tarde. Poderia repetir o número do SGI da intervenção no 765? O maior impacto será na transferência de energia para o Sul? Vou pedir para o Marcelo responder essa pergunta, por favor, Marcelo. Então, vou até compartilhar de novo aqui. Boa tarde, Alessandro. Na verdade, são três intervenções: 1523-25, 1524-25, 2986-25. E aí, com esse desligamento sequencial dos circuitos 2 em todo o tronco de 765 e respeitando esse limite de perda tripla, nós vamos ter restrição tanto no sentido para o sul quanto do sul para o sudeste, dependendo aí do cenário energético que se apresentar nesse período aí de 18 a 28. Então, vai ter sim algum tipo de restrição e ela foi colocada nesse período, um período assim mais adequado, que a gente ainda não está com aquela carga máxima depois do carnaval, né? Aquela da história que a carga reduz um pouco entre Natal e Carnaval, então mesmo batendo recorde, a gente não está com tudo lá em cima. E a gente vai tentar pegar aí um pouco da semana do Carnaval, que a tendência é sempre de redução da carga e a gente não ter muito impacto aí nessa transmissão. Espero ter respondido aí. Devolvo a palavra, Reginaldo. Ok, obrigado, Marcelo. As demais perguntas a gente responde no último bloco. Seguimos então com as apresentações do terceiro bloco. Vamos dar início então à apresentação de intervenções energéticas relevantes e os resultados do PMO. Vou pedir para o Lucas, por favor, Lucas. Boa tarde, Reginaldo. Boa tarde a todos os colegas que nos acompanham aqui na nossa transmissão dessa reunião semanal. Então, dando início a esse terceiro bloco, as apresentações, a gente vai continuar no tema de intervenções e agora a gente vai falar um pouquinho sobre as intervenções energéticas. Então, aqui a gente traz para cada subsistema visão da próxima semana operativa, então, que cobre aí o período de amanhã, dia 15 de fevereiro, até o dia 21 de fevereiro, próxima sexta-feira, as principais intervenções que alterem algum limite sistêmico ou em alguma unidade geradora de grande porte. Então, começando aqui pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste, nós temos alguns serviços de reforço e melhoria na UG2 da usina de Marimbondo. Esses serviços eles estão programados de amanhã, dia 15 de fevereiro, até a próxima segunda-feira, dia 17 de fevereiro. Na usina de Ilha Solteira, nós temos dois serviços. O primeiro dele é um teste de recomposição, que está programado para o dia 16 de fevereiro, próximo domingo, que vai envolver os Gs 1 até o G8. E temos também uma programação de uma manutenção preventiva da UG6. Aí nós temos esse serviço programado durante a próxima semana do dia 17 até o dia 21 de fevereiro, de segunda a sexta-feira. Para os dias 9 e 10 de Cachoeira Dourada, nós temos programado uma manutenção preventiva para o próximo dia 16 de fevereiro, no domingo, e essa programação ela está feita para ocorrer do dia de 8 da manhã até o meio-dia. E, por fim, no subsistema Sudeste Centro-Oeste, nós temos na UG 18A, no setor de 60 Hz de Itaipu, uma manutenção corretiva programada para a próxima segunda-feira, dia 17 de fevereiro. Passando agora para o subsistema Sul, nós trazemos aqui primeiro uma manutenção da UG5 da usina do Complexo Jorge Lacerda, da usina B. É uma manutenção que vai ocorrer durante os próximos 3 meses, né? A programação para iniciar no dia 16 de fevereiro e ocorrer até o dia 16 de maio. Ainda no subsistema Sul, nós temos mais 3 programações de manutenção preventiva. São todas elas para o próximo domingo, dia 16 de fevereiro.
Então, nós temos na UG1 da usina de Governador José Richa, na UG2 de Governador Jaime Canet e na UG4 de Governador Ney Braga. No subsistema Nordeste, para as UGs 1 e 2 de Apolônio Salles, nós temos uma parada programada para os dias 18 e 19 de fevereiro. E no subsistema Norte, nós temos na UG6 de Tucuruí uma manutenção preventiva programada para o próximo dia 15 de fevereiro, no sábado amanhã. E para todas as UGs de Santo Antônio do Jari, nós temos também a programação de uma manutenção no domingo, dia 16 de fevereiro. Dando sequência aqui direto, então, para os resultados dessa revisão 2 do PMO de fevereiro, a gente traz primeiramente um destaque que foi atualizado nessa revisão, né, uma atualização de acordo com o despacho 379 de 2025 da ANEEL. Esse despacho ele traz novos CVUs, né, novos custos para as 4 parcelas da usina do complexo Jorge Lacerda. Bom, então aqui de fato os resultados nós seguimos com os subsistemas Norte e Nordeste com CMO zerado, e nós temos os subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul com os CMOs equalizados entre si. Então a gente tem uma pequena elevação frente à revisão anterior, que estava próximo, um pouco acima de R$ 100 por megawatt-hora. A gente tem um valor médio agora no subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Sul em R$ 124,80 para cada megawatt-hora. Aqui também nós mostramos o atingimento, né, dos limites de intercâmbio. Então a gente pode perceber aqui principalmente uma separação dos subsistemas Norte e Nordeste na ligação com o Sudeste e o Sul. Nós temos o atingimento do bipolo nos 3 patamares de carga. E aqui, né, um detalhe a mais é que a gente não tem a letra C, né, que significa que é um limite conjuntural, ou seja, que tem a influência de alguma intervenção da rede. Então, a gente já tem o retorno aqui, considerado nessa revisão 2 do PMO de fevereiro, o retorno do bipolo, e temos também o atingimento do seu limite máximo de transferência de energia nos 3 patamares de carga. Temos também o patamar pesado no FNS, na FNES, a média e a leve na conjuntural. Então aqui nós temos a influência de algumas intervenções na rede. E também o somatório do FNS mais o FNES, pegando nos 3 patamares de carga conjunturalmente. Aqui trazemos para vocês uma expectativa de geração térmica para a próxima semana operativa, lembrando que não só a decisão, como também as informações são atualizadas com maior detalhamento na programação diária. Então, aqui a gente traz uma informação do ponto de vista do Decomp, da programação semanal. E a gente tem aqui principalmente, né, uma contribuição da inflexibilidade, que tem a maior parte aqui da geração termoelétrica prevista para a próxima semana. E temos também o despacho por ordem de mérito indicado pelo Decomp para o subsistema Sul, no valor de aproximadamente 50 megawatts médios. Ainda em relação às térmicas, nós trazemos aqui também as informações semanalmente do despacho antecipado por ordem de mérito das 3 usinas que possuem essa característica. São as usinas aqui apresentadas de Santa Cruz, Linhares e Porto Sergipe 1. Nós temos o benefício GNL, que é o gatilho para esse despacho antecipado, com valores inferiores ao CVU das respectivas usinas, então não se configura, neste caso, o despacho antecipado por ordem de mérito para a semana do dia 19 de abril até o dia 25 de abril de 2025. E, por fim, trazemos também aqui a evolução da energia armazenada dos subsistemas. A gente traz num tom um pouco mais transparente as linhas referentes às revisões anteriores. Então, a gente pode ver que o subsistema Sudeste e o Nordeste, eles estão bem comportados quando nós olhamos as revisões anteriores. O Sudeste mostrando uma leve ascensão. Então, nessa revisão 2, nós partimos com uma expectativa de iniciar o próximo sábado em 67,6% e chegar ao fim de fevereiro em 70,5%. E no Nordeste, aqui abaixo, um tom mais azulado,
uma expectativa de partir nessa semana operativa em 77,9% e fechar o mês de fevereiro em 81%. Nós temos, considerando os diversos cenários do segundo mês, que neste PMO de fevereiro é referente ao mês de março, uma pequena dispersão nos dois subsistemas, variando do seu cenário mais pessimista até o otimista no subsistema Sudeste Centro-Oeste de 74% até 89% aproximadamente, e também no Nordeste de 81% a 93%. No subsistema Norte, nós temos uma forma um pouquinho mais diferente das revisões anteriores, da evolução da energia armazenada desse subsistema, partindo de 90,9% nessa semana operativa, e uma expectativa de fechar o mês em 96%. E referente ao mês de março, aos cenários do segundo mês, nós podemos ver uma dispersão ainda menor, com um valor aproximado para o fim de março em 97,3%. Já o subsistema Sul, ele é um subsistema que mudou um pouco a sua característica frente às últimas revisões que a gente vinha observando, com pelo menos uma tendência de manutenção da energia armazenada. Então, nessa revisão, nós partimos de 57,6% e temos uma expectativa de fechar fevereiro em 50,4%. Então, um pequeno depressionamento do subsistema Sul nessa revisão. E para o segundo mês, como já é uma característica desse subsistema, ele tem alta variabilidade frente a todos os cenários. Então, nós temos um cenário mais pessimista, o fechamento de março em 28,9%, o valor esperado de 55,1% para o fim do mês de março, e já num cenário superior, mais otimista, em 85,6% do seu armazenamento máximo. Aqui encerra o Reginaldo a apresentação da programação mensal. Devolvo a palavra a você e fico à disposição para eventuais questionamentos. Obrigado. Valeu, Lucas, muito obrigado. Seguimos então com a última apresentação, com a política operativa. Eu vou compartilhar aqui a tela só um instante. Bom, acho que agora a tela já está sendo compartilhada. Seguimos então com a apresentação da política operativa. Inicialmente, então, trazemos aí uma análise gráfica, né, comparativa entre os valores aí de CMO do DCEM com o Decomp. E na maioria dos patamares, os valores do CMO do DCEM estão bem próximos aos valores referenciais aí do Decomp, né? E destacamos alguns pontos aqui é, relevantes aí que a gente observou durante essa semana operativa aí de 7 a 14, tá? Bom, o primeiro ponto relevante é essa evolução aqui dentro do sistema do Sudeste, né? A gente teve picos aí no dia 11, né? Chegando até quase R$ 1.000 por megawatt-hora. Isso foi em função do controle ali do carregamento da linha do 440 kV Bom Jardim Cabreúva. Ao longo do dia 11, e essa linha fica na região de São Paulo, tá? Então, ela é influenciada basicamente com elevação de carga ali da região. Com isso, a gente teve despachos bastante elevados, né? Tanto de térmica quanto das hidráulicas que estão ali naquele ponto elétrico, né? E ao longo do dia 11, a gente articulou junto com o agente proprietário da linha e conseguimos aí uma flexibilização do limite e foi elaborada então uma MOP, né, uma mensagem operativa, a 071-S 2025, flexibilizando o limite, e com isso a gente observou aí os demais dias no subsistema Sudeste, né, um comportamento aí semelhante como foi previsto no Decomp. Então não teve picos de CMO dentro do Sudeste. E tanto do Sudeste quanto da região Sul, né? Porque o Sul também influencia nessa controle dessa inequação, então a gente conseguiu aí minimizar esses picos de CMO, tá? Tanto na região Sudeste quanto na região Sul.
É, a gente observou valores nulos, né? Então, no final de semana, a gente teve energia vertida turbinável, né, no sistema, e com isso, então, ficaram semiós nulos aí no Sudeste e no Sul também, tá? No Norte e no Nordeste, ele é zero praticamente o tempo todo, né? Então, o Nordeste são é, praticamente zero, né? E cabe o destaque na região Norte, né? O Norte ainda é em função ainda do controle do fluxo Jurupari-Oriximiná, né? Então a área Manaus ainda demanda muita atenção e com isso dá elevações aí de ICMO para despacho das térmicas para atendimento de mérito e controle do fluxo nessa região, tá? É, os CMO das barras, né? Então ficaram aí no Sudeste e Centro-Oeste e Sul aí na casa de 100 mil, né? E então, de 100 reais, né, na casa de 100 reais, e aqui dentro do Norte e Nordeste, próximo de 0 reais, 1 megawatt-hora. Cabo de destaque aqui foi o que mencionado, né, no controle aí da área de Manaus, e que elevou aí, né, o semiose aí da região, e aqui em Funil, né, a, na SF Funil e na SE Teixeira de Freitas 2, dada aí a limitação aí na região. E foram esses aí na região da Bahia, né? Então, esses foram os picos de semiose aí mais relevantes aí para o dia corrente, tá? Para o dia corrente em curso. É, com relação, então, a esse slide, né? Então, eu apresentei o box plot com os valores aí de CMO, né, por barra para os 4 subsistemas, né? Para o dia de hoje. É, e aí, né? Temos os outliers ao longo do dia, né? Com consequência aí da limitação, né? Aqui dentro do Sudeste, né, que é em função aí mesmo ali do controle de São Paulo, né, então carga muito elevada em São Paulo, demanda muita atenção ali das gerações que estão é, dentro da região elétrica, né, para tentar aí controlar os fluxos da região. Então, o fornecimento aí, então, no subsistema Sudeste, nos valores também apresentam dispersão aí dos resultados, nos outliers inferiores ao longo do dia são consequências da limitação. Então, o fornecimento aí do Acre e Rondônia, conforme o MOP a 596R 2024, né, o somatório de fluxos aí do norte e sudeste para o nordeste e sudeste, que é o limite sistêmico FNS mais FNES, conforme a IO de operação normal aí do norte e sudeste, e o fluxo Samuel e Chemis, que conforme a SGI que teve aí na região. Os outliers superiores com valores aí, o CMO aproximadamente aí de R$ 173 por megawatt-hora, né, até as 7 são decorrentes aí de inequações, né, para controle de carregamento da transformação em Baixada Santista, né, ali na região de São Paulo, conforme a SGI é, 8 8.929-25. Por fim, então, os demais outliers inferiores aí, superiores entre 7 e 19 são influenciados basicamente aí por o F Juscelino, né, o fluxo Juscelino, devido a intervenções que estavam ocorrendo ali na região. Aqui o FJUSC, né, do Nordeste, né, o FNS mais NESE. As limitações do Norte e Nordeste, em função do limite sistêmico, né, FNS mais FNESE. E a inequação para o controle de carregamento aí da Barra do Peixe e Rio Verde, né, ali também na região de Mato Grosso. Então, também, dada ali a evolução de vazão das usinas, também está tendo algum controle também nas usinas que estão ali localizadas no Mato Grosso, no 500 kV do Mato Grosso, tá? No subsistema Sul, os valores de CMO não apresentam dispersão de resultados, né? Os outliers inferiores entre 9 e 15 são consequência de ilha elétrica mesmo, das conversoras de Garabi.
Os outliers superiores entre 11 e 12 são decorrência de inequações de controle de carregamento em Bom Jardim e Cabreúva, né? Como a gente mencionou, o Sul tem influência também nesse controle de carregamento. E, por fim, outliers superiores entre 14h30 e 16 horas ocorrem devido a requisitos de geração e de Machadinho. Então, como está mostrado aqui também na, aqui também na apresentação. Bom, seguimos então. Opa, acho aqui. É, aqui nesse slide a gente observa então aí como foram as gerações hidráulicas, né, do Decomp, do DCEM e do PDP, tá? Então, com relação então ao que saiu do DCEM, dentro do Sudeste e Centro-Oeste, a gente teve gerações praticamente superiores em todos os dias, né, em relação ao que saiu dentro do DCEM. A região Sul, sempre que possível, a gente estava minimizando as gerações, dado o nível de armazenamento aí das principais bacias da região Sul. O Nordeste, dado ainda a presença de limitação de transmissão, né, e os bipolos voltaram aí ao longo da semana. O bipolo de Xingu, Terminal Rio, né, voltou ao longo da semana. É, e depois com o retorno dele, a gente ainda manteve ainda o Nordeste ainda minimizado, acumulando nos principais reservatórios do Rio São Francisco, tá? Sem comprometer aí os volumes de espera para todos os aproveitamentos aí do Nordeste. Então, estamos acumulando água dentro do Nordeste, aproveitando, então, dando espaço para a região Norte, sempre que possível, é, gerar. Então, mesmo assim, a gente não conseguiu fazer as transferências é, que o DCEM fez, né, ao longo da semana operativa, dadas as limitações de transferência que no pós-DCEM ele é mais complexo, né? Ele vê mais informações do que as limitações elétricas do DCEM, né? Então ocorre devido à política operativa. É, bom, aqui em geração térmica do SIM, em função então aí do bipolo Xingu Terminal Rio está indisponível, a gente teve gerações de térmicas superiores, né? Então foi teve declaração de flexibilidade, razão elétrica, exportação de energia após a publicação então do DCEM. Então nesses montantes aqui superiores ao DCEM, é basicamente a razão elétrica para atender a ponta de carga, em função da limitação de transmissão da região norte e nordeste para o sudeste e exportação para os países vizinhos. É, aqui na resposta à demanda, né, o produto de resposta à demanda aprovada aí nessa semana operativa, a gente realizou aí nos dias 10, 11 e 12, né, com esses montantes aí de até em torno de 150 megawatts. São produtos na modalidade D-1, e o maior montante aprovado ocorreu aí no dia 12, né, de 157 megawatts, com um valor máximo de R$ 997 por megawatt-hora. É, não houve programação de importação de energia, tá, no período de 8 a 14, então não recebemos nada dos países vizinhos, tá? E com relação então à exportação comercial de energia por geração térmica, houve então montantes de exportação bastante significativos, principalmente no início da semana operativa, né? Então, montantes até de 1.400 é, megawatt, tá? E, e foram aí basicamente tanto para a Argentina, pelas conversoras de Garabi 1 e 2, e Uruguai através da conversora de Melo. Então, as usinas térmicas que realizaram aí a exportação dentro do Sudeste e Centro-Oeste foram a usina de Cubatão, Ibirité, Juiz de Fora, Termorrio, a Termomacaé e Nova Piratininga. E dentro da região Sul, a usina de Jorge Lacerda 1, A2, AB e AC.
não houve exportação comercial de energia por EVT. É, bom, com relação então ao balanço da programação semanal, da, que a gente observou então durante a semana operativa de 8 até 14, né? Então, para o subsistema Sudeste Centro-Oeste, perfil importador de energia aqui no período da carga pesada, né? Então, durante os outros patamares, ele praticamente gera a sua própria carga. No período de ponta de carga, ele é importador de energia, tá? A geração dimensionada para controle de nível, atendimento aí é, de carga, né, das usinas aí do Rio Grande, Paranaíba e o Paraná, né? Então, sempre que possível, a gente poupando aí as cabeceiras do Grande e do Paranaíba, e sempre que possível, quando a gente tem necessidade de atender pontos de carga, a gente utiliza então a foz do Rio Grande, a foz do Rio Paranaíba e as usinas do Paraná para atendimento aí da ponta. A exploração dos recursos energéticos da região aí da bacia do Rio Madeira e do Rio Telespires, né? Então, Madeira é, já atingiu sua transferência máxima de potência, né? Então, as usinas estão com a potência máxima que a transmissão é capaz de suportar. E o Telespires, volta e meia, a gente ainda tem problemas ainda de restrição em função ali da controle do fluxo do FMT. Também as usinas estão ainda em evolução, mas praticamente já estão em potência máxima já, o tempo todo. Na região sul, a geração hidráulica aí da bacia do Iguaçu, do Jacuí e do Uruguai, conforme necessidade para atendimento da carga, né, controle dos fluxos aí do R-Sul e do FBTA. Então, Sul importador de energia em todos os patamares de carga. E, é, e essa aí e sempre que possível, né, aqui no período da ponta de carga pesada, né, então a gente evolui com a geração aí das usinas do sul para atendimento aí da ponta de carga. Então essa é basicamente a operação da região sul, né, então concentrado sua geração para o período de ponta de carga, sudeste é, atender sua carga e durante o período de carga pesada ainda é importador de energia, tá? É, aqui, opa, pulei um slide aqui. Então, para o Nordeste, né? Para a região Nordeste, franca exportadora de energia o tempo todo, né? Em função aí das eólicas, né? Da, da região, né? Então, bastante expressiva ainda, né? A gente pode ver aqui, né, na parte azul, o São Francisco ele é minimizado o tempo todo e é elevado somente no período de ponta de carga para fechar aí as médias referenciais para as usinas aí do São Francisco, do Rio São Francisco. Que para Xingó aí é em torno de 1.100 metros cúbicos por segundo. Nos, nos dias aí 13, 14 e 15 deste mês, é, essa semana operativa, a gente teve que fazer evoluções aí de defluência em Xingó em torno de 1.300 metros cúbicos por segundo, né, de média diária. Isso em função aí de atendimento de uso múltiplo dos reservatórios, né, em função aí da procissão fluvial do Bom Jesus, do Navegantes, em Santana do São Francisco, tá? Então, em função aí de atendimento de uso múltiplo, a gente teve que gerar mais no São Francisco, aí nos dias 13, 14 e também no dia 15, tá? No próximo dia 15. Para o norte, a gente tem, então, um perfil franco exportador também, todos os patamares de carga, né? As hidráulicas no norte estão em picos de cheias, né? Estão com as vazões bastante elevadas, né? Nas usinas da bacia do Rio Tocantins e do Rio Xingu. E basicamente a gente está com limitação de transferência, né? Então, o norte, a gente está explorando o máximo possível em todas as usinas do norte, né? Do Rio Tocantins e do Rio Xingu.
explorando o máximo aí a transferência de energia, basicamente limitada pelo FNS mais NESE, o dia inteiro, tá? Cabe um destaque aqui para a região norte, que é a usina de Balbina, que fica na região de Manaus, ela está minimizada o tempo todo em função da sua baixo armazenamento e a afluência ainda não, ainda é o fim do período seco ainda para o reservatório, então a usina de Balbina ainda continua com geração minimizada o tempo todo, é, ainda em função aí do período seco, que é o normal da região. Aqui no balanço de geração, né, então despacho por fonte de energia, a gente apresenta então um balanço onde 94% do despacho foi realizado por fontes renováveis, né? Dentre todas as fontes, 28% dessa geração são de usinas não despachadas centralizadamente, como usinas eólicas, fotovoltaicas, PCHs, PCTs e a composição também de MMGD. Os montantes de geração total foi aproximadamente aí de 2,4 gigawatt médio, superior ao despacho da semana anterior, tá? E os maiores diferenças elevadas entre as fontes de geração foram elevação hidráulica, aproximadamente aí 700 megawatts médios, elevação aí de eólica, cerca aí de 900 megawatts médios, e a evolução também do MMGD em aproximadamente 650 megawatts médios, né? Bom, é, a previsão então de eólica para a próxima semana operativa, a gente ainda observa até o final de semana uma evolução ainda bastante acentuada, né, para as eólicas do Sim. Então, até domingo ela está em ascensão e depois ela cai aqui abruptamente aqui ao longo, no meio da semana, né? E deve permanecer nessa casa aí de torno de 2 GB, pelo menos na visão até o dia 23. Então, esse é o comportamento aí da eólica prevista para a próxima semana operativa, né? Então, muita eólica no final de semana. E menores aí no meio da semana próxima. Bom, é, com relação então à importação de energia, foram recebidas ofertas da Argentina pela comercializadora Enel. A oferta foi composta aí por 5 blocos, os montantes variando entre 200 e 600 megawatts médios em todos os patamares de carga, tá? Os CVUs variando em cerca aí de 601 até 1.655 reais por megawatt-hora, tá? É, e todos os blocos tiveram preços inferiores aos ofertados da semana passada. E pelo Uruguai, foram recebidas aí ofertas de importação pelas comercializadoras Enel, BTG Pactual e a Bolt Energy. As 3 ofertas foram divididas em setores de blocos, né, sendo 3 de 33 e 4 de 17 megawatts médios, né, para todos os patamares de carga. O CVU de cada bloco pode ser visto na tabela, né, variando em torno aí de R$ 405 até 2.463 reais aí por megawatt-hora, tá? É, todos os blocos tiveram preços inferiores aos ofertados da semana passada. Bom, é, então qual é a política operativa para a próxima semana operativa, de 15 a 21 de fevereiro, né? A gente continua, como foi mencionado, né? A gente continua ainda com o sistema de, de cargas muito elevadas ainda, principalmente na região sudeste, centro-oeste, principalmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, dentro do sudeste. Essa onda de calor ainda deve permanecer ainda durante a próxima semana operativa toda, né?
Então, a utilização dos recursos das bacias do Rio Grande, Paranaíba e o Paraná deve continuar ainda elevados para alocação aí de carga, né, e controle de níveis somente das usinas de cabeceira. Então, as usinas de cabeceira, tanto do Grande quanto do Paranaíba, elas vão entrar aí para fechamento do balanço, basicamente no período de carga pesada. Mas as usinas aí do Foz, do Rio Grande, Foz do Paranaíba e o Paraná devem entrar ainda fortemente ainda com geração para atender a demanda. O Sul, a utilização então das gerações hidráulicas das bacias do Rio Iguaçu, Jacuí e Uruguai, conforme a necessidade para atendimento de carga e os controles de limites elétricos. Como a gente viu na apresentação, o Sul a gente está direcionando para o período de carga pesada. Então, o Sul ele está com essa curva, né, direcionada para aquelas hidráulicas que geram no período de carga pesada. O Nordeste, a operação segue ainda minimizada, repressionando todos os reservatórios do Rio São Francisco, tá? E dando a opção, né, de geração para a região norte. Então, segue então São Francisco minimizado sempre que possível, atendendo somente às necessidades de uso múltiplo do reservatório, que deve ocorrer até o dia 15. Depois ele volta de novo para gerações minimizadas de novo, para dar espaço para o norte gerar. Norte segue exportador durante todos os patamares de carga, explorando as usinas da bacia do Rio Tocantins, do Rio Xingu, respeitando as restrições operativas e os limites elétricos vigentes. Então, vamos seguir ainda gerando tudo o que tem disponível nas usinas do Tocantins e do Xingu, limitado pela transmissão. Então, o FNS mais neve, mais NESE, mas o FNESE, né, deve ser o fluxo que mais restritivo aí de transferência aí dessa energia do norte para o sudeste e centro-oeste. E segue ainda a operação minimizada de bobina, que ainda não apresentou ainda sinais de melhora do seu armazenamento. Bobina ainda está no período seco ainda, no fim do período seco. É, o atendimento, então, a ponto de carga. A gente vai deixar, então, a folga de potência monitorada alocada preferencialmente nas usinas da região sul e sudeste e centro-oeste. É, e a baixa probabilidade de despacho térmico adicional. Então, mesmo com essa carga ainda bastante elevada, a gente está conseguindo atender com as gerações hidráulicas do sistema e com as demais fontes renováveis é, do sistema e as necessidades de flexibilidade das usinas térmicas do SIM. Então, há baixa probabilidade de despacho térmico adicional. Ocorrência de AVT. Para a próxima semana operativa, a gente ainda tem a expectativa de ocorrer vertida turbinável no final de semana, então nos dias 15 e 16 deve ocorrer ainda, chance, né, é alto, né, de ocorrer vertida turbinável. E ao longo da semana, os EVTs, né, as energias vertida turbinável que tiverem aí na região das usinas do Tocantins e no Rio Xingu, é porque não é transmissível. Bom, essa é a portaria 88, né, do Ministério de Minas e Energia, né, as ofertas recebidas recebidas e válidas até março de 2025, né, que estão disponíveis para o despacho pelo INS a partir aí de 7/12. Essas são os compromissos unitários aí das térmicas que chegaram para o INS, está com o preço ofertado, é atualizado mensalmente pela CCE, indicado acima é referente ao mês de fevereiro de 2025. E para fechar, a representação então do modelo DECEM das resoluções aí da ANA, né, no dia D, a bacia do rio Paranapanema, né, para os aproveitamentos de Chavantes, Capivara e Jurumirim seguem aí na operação normal, sem restrição aí de defluência máxima para esses aproveitamentos, tá? Bom, chegamos então ao fim
Deixa eu fechar aqui a apresentação. Stop. Bom, chegamos ao fim das apresentações. A gente vai agora para o intervalo de aproximadamente 5 minutos. Perguntas que tiverem das apresentações, por gentileza, façam no chat. A gente volta em breve. Muito obrigado. Bom, retornamos então do intervalo. Vamos para o quadro então de respostas. São as últimas respostas às perguntas que foram feitas aí durante o intervalo, tá? Vamos começar então com a pergunta do Santiago Soares, do agente Pampa Sul Energia. Pergunta: boa tarde. A conclusão do SGI 4.358-25, Bipolo Xingu Terminal Rio, entrou no modelo para essa semana operativa de 15 a 21/2. Além da alta carga prevista para os dias da semana, o que está justificando os impactos térmicos, os despachos térmicos adicionais por ordem de mérito na região sul? Bom, para essas duas perguntas eu vou pedir então para o Lucas. Por favor, Lucas. Oi, Reginaldo. Boa tarde, Santiago. Boa tarde a todos. Então, a primeira pergunta em relação ao SGI que disponibilizava parte ali do Bipolo, esse SGI ele já não foi considerado nessa revisão 2 que diz respeito à semana operativa do dia 15 ao dia 21 de fevereiro. Tá? Então, a gente já não fez mais a representação, já foi atualizado, esse SGI já foi concluído e não está sendo considerado na revisão 2. Em relação à segunda parte da pergunta, são diversos fatores, na verdade, né, que contribuem para essa indicação do despacho de ordem de mérito ali do Sul, né? Você comentou sobre a carga, né? A gente tem também uma previsão que já vem um pouco abaixo da MLT, principalmente ali na bacia do Jacuí. Então, citei dois exemplos aqui, mas é uma conjuntura de diversos fatores, né, da condição do sistema que leva a essa indicação ali do despacho por ordem de mérito ali da região sul. Uma boa tarde e devolvo para vocês o Reginaldo. Obrigado, Lucas. Próxima pergunta é do Guilherme Torres, da EDF Brasil. São duas perguntas. Prezados, boa tarde. Por que o resultado do CMO nessa revisão continua apresentando um deslocamento entre os valores dos subsistemas Norte e Nordeste quando comparados com o Sul, Sudeste e Centro-Oeste? Segunda pergunta: a expectativa de atingir os limites de intercâmbio, mesmo após a notícia do retorno da Bipolo Xingu Terminal Rio à operação? Vou pedir para o Lucas responder, por favor, Lucas. Ô, Reginaldo, boa tarde, Guilherme. Deixa eu pedir a liberdade de compartilhar a tela aqui por um minuto, que eu acho que pode ficar mais fácil para eu explicar e para o Guilherme e os demais também acompanharem. A primeira pergunta foi em relação à diferença, né, o descolamento do CMO nos subsistemas Norte e Nordeste frente ao Sudeste e o Sul, né? Então, aqui a gente trouxe um esquemático que ele mostra o atingimento máximo do intercâmbio de energia entre os subsistemas. Tá? Então, do norte para o sudeste, a gente não consegue passar mais energia, ele está batendo no limite nos três patamares de carga. Do fictício aqui de Imperatriz para o sudeste, a gente está batendo na pesada. E do nordeste direto para o sudeste, a gente bate na média e na leve. Além do somatório desses dois limites, desses dois troncos, do FNS aqui de Imperatriz para o sudeste e do nordeste para o sudeste, o somatório deles dois estarem batendo nos três patamares de carga. Então a gente não consegue mais trazer energia do norte e do nordeste para o sudeste e para o sul. Com isso, ocorre esse descolamento, tá? do CMO dos subsistemas. Tá? Então, sempre que a gente tiver um isolamento de um ou mais subsistemas frente aos outros, esse CMO pode apresentar CMOs diferentes, tá? Então, não ficam equalizados. E a segunda parte da pergunta, até complementando, eu já respondi também para o Santiago, né? O SGI do Bipolo ele já foi concluído, não está sendo mais representado nessa revisão 2. Então,
do ponto de vista aqui do Decomp, a gente já enxerga uma possibilidade de atingimento do bipolo nos 3 patamares de carga, tá? A acompanhar e ver como vai ser na operação, mas aqui no Decomp a gente já consegue visualizar essa possibilidade de ocorrência. Devolvo a palavra para você, Reginaldo. Um abraço, Guilherme. Boa tarde a todos. Obrigado, Lucas. Seguimos então com as perguntas. Pergunta da Maria Cecília, do agente Aliança Energia. Prezados, poderiam, por favor, repetir qual foi o motivo do CMO do Sudeste ter alcançado os R$ 1.000 essa semana operativa? Bom, como a gente viu na apresentação, né, então foi a elevação aí do CMO do Sudeste, Centro-Oeste e do Sul, lá aí no dia 11, né, então ocorreu devido à elevação de carga, da carga líquida, né, que estava ainda em acessão da temperatura nessa onda de calor, né, e basicamente também por conta da controle do carregamento da linha do 440 kV Bom Jardim Cabreúva. E na época, né, quando a gente fez o, a composição, né, dentro do DCEM, é, os controles estavam definidos na IO de operação normal do 440 de São Paulo. Por isso que teve esse pico aí de R$ 1.000. Ao longo do dia, 11, a gente tratou junto a gente, proprietário da linha, e foi emitido, então, uma mensagem operativa a 071-S de 2025, flexibilizando o limite do carregamento dessa linha 440 kV Bom Jardim Cabreúva, tá? Então, a gente já não viu mais picos de CMO nos dias seguintes. É, Próxima pergunta é do Diogo Almeida, participante da reunião. Pessoal, no site do INS, em Energia Amanhã, consta o CMO semi-horário do dia e dos últimos 7 dias para cada um dos subsistemas. Logo abaixo tem um link onde deveria ter o histórico desde o dia 17 de abril de 2018, mas a última atualização foi em 3 de janeiro de 2025. Podem, por favor, verificar? Obrigado. Diogo, a gente vai levar então a sua pergunta e o ocorrido, né, no site do INS para a nossa equipe de TI, tá? E vamos transferir então esse questionamento lá para o pessoal para poder corrigir então o link lá no site do INS. Próxima pergunta, também do Diogo Almeida, participante da reunião. É, Ainda podem, por favor, repetir o motivo dos picos do CMO do dia 11 de fevereiro? Obrigado. Então, foi a mesma resposta, né, que foi mencionado aqui para a Maria Cecília, né? Então, foi por conta mesmo que na elaboração então do desenho do dia 11, a gente estava utilizando os controles de sensibilidade que estão definidos na IO, de operação normal do 440, e os controles lá definidos levaram aí o pico para para em torno de R$ 1.000 aí, em função também da carga líquida, elevação de carga, né, do Sudeste, Centro-Oeste e Sul, e o controle desse carregamento aí chegaram a picos de R$ 1.000 aí de CMO. É, Próxima pergunta. Pergunta do Caio Freitas, da BTG Pactual. Boa tarde. O elevado valor do CMO do DCEM contra o Decomp do dia 11 de fevereiro se deu pela sobrecarga da LT 440 Bom Jardim Cabreúva? Caso sim, que a MOP ONS 071S 2025, flexibilizando o limite de operação da linha, só foi implementada no DEC do DCEM no dia 14, o que explicou o CMO em média com o decomp dos dias 12 e 13? Bom, tentando responder então as duas perguntas que foram feitas, a elevação do CMO no subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Sul
do dia 11, né, ocorreu não só pela inequação, mas também por é, o controle da inequação, né, do 440 kV Bom Jardim Cabreúva, mas também por conta da carga líquida da região ali do Sudeste e Centro-Oeste em função da onda de calor. É, que foi verificado então no dia 11, né, esse pico de CMO aí de em torno de R$ 1.000, né? Então, a redução do CMO nos dias 12 e 13 ocorreu devido à redução da carga líquida e também aí em função, em comparação ao dia 11, né? Mas basicamente também em função da MOP 071, né? Que flexibilizou a inequação, não tendo é, atingido os limites, né? Com a operação que o DCM acha que é o valor ótimo de operação, não teve então despachos, não teve picos de CMO nos dias seguintes, tá? Nos dias 12 e 13. É, deixa eu ver se todas as perguntas aqui. Teve uma última pergunta já aqui já no finalzinho, do Maurício, do canal Energia. A carga que levou os limites de intercâmbio Norte-Nordeste para o Sul e Sudeste não foi a carga, né? A exploração dos limites de geração ali das usinas do, do Norte e Nordeste é que a gente não consegue transferir todo o excedente de energia desses subsistemas. A gente teve até a metade da semana, até, até o dia 11, né? Que foi em função mesmo do bipolo estava fora, penalizava muito mais as usinas ali da região, e com o retorno do bipolo Xingu Terminal Rio, a gente ainda tem observado ainda a limitação em função do limite sistêmico FNS mais NESI. Então a gente não consegue transferir todo o excedente de energia da região norte, porque o nordeste a gente está todo minimizado, para a região sudeste e centro-oeste, tá? Ainda a gente tem observado isso ao longo da semana operativa. Não temos mais nenhuma pergunta, então todas as perguntas que foram realizadas aí no chat da reunião foram todas respondidas, tá? Eu agradeço a todos pela participação. Gostaria de agradecer também a todos que interagiram e realizaram perguntas no chat aqui da reunião, tá? Agradeço bastante. Caso tenha alguma pergunta ou dúvida, vocês podem enviar para o canal de atendimento do INS, né? Não Fale Conosco. Agradeço a todas as equipes do INS que apresentaram nessa reunião e responderam a todas as dúvidas. A nossa próxima reunião já está agendada, tá? Para a próxima sexta-feira, dia 21 de fevereiro. Desejo a todos um ótimo restante de tarde dessa sexta-feira e um ótimo final de semana. Muito obrigado e boa tarde a todos.